Oi, gente linda. Tudo bem? Tudo certinho? Vamos lá para a nossa aula de português. Trouxe mais releitura aqui. Olha que coisa mais linda, gente. Parabéns, Álvaro. Que releitura linda que você fez. O grito. Pois você vai me falar. Tô achando que isso daqui tá parecendo ou um jacaré, ou um dinossauro, alguma coisa assim. Depois você vai me falar o que que é. Mas eu gostei muito, ficou bem caprichado, deu trabalho, hein? Tem bastante detalhes aí, né? Olha qual que eu trouxe para ficar perto da sua. O Pikachu, gente. O grito dele. Ficou legal, né? Parabéns, viu, Álvaro? Adorei. Aqui eu vou pôr o que o Breno me mandou, né? Não sei se ele quis falar que ele gostou dessa releitura aqui do Coringa, né? O Batman ali atrás. Então, você me mandou essa e eu coloquei essa, tá bom, Breno? E também, olha só, qual que eu coloquei pertinho da sua. Legal, né? Do Super-Homem, gente. Bem legal, né? Ah, tem uma mais legal do que a outra. É isso aí, parabéns para vocês dois, tá bom? Aqui a gente corrigiu uma lição de casa, né, na nossa live. Então, para quem não conseguiu assistir a live, eu vou colocar a correção aqui. Página 120, lição de casa 7. Ruth Rocha, autora do texto A Coisa, que você leu em aula, escreveu outros livros para falar de alguns medos bem comuns. Leia a reportagem ao lado e complete os espaços do quadro com as palavras divididas em duas partes. Uma parte vai ficar na linha de cima, a outra parte vai ficar na linha de baixo, tá bom? Então, a gente vai usar essas palavras que estão aqui, ó, tá? Conforme eu for usando, eu já vou pôr um xizinho para falar, ó, essa eu já usei. Então, aqui, ó, tem gente que tem medo de trovão. Como aqui tem um ponto final, gente, vai começar uma outra frase, tá? Então, é com letra maiúscula. Início de frase com letra maiúscula. Outros. Como essa palavra só tem duas sílabas, outros. É claro que a primeira sílaba fica em cima, a segunda sílaba fica na linha de baixo, tá? Só tem essa forma de separar essa palavra. Outros. Outros temem ao ver lagartixa. Há quem não suporte injeção. E quem não consiga ficar no escuro com pavor de monstro ou vampiro. Vampiro dá para fazer de duas formas. Eu posso fazer van e o piro lá na outra linha. Ou eu posso fazer como eu fiz aqui, ó. Vampi e urô na linha de baixo, tá? O medo de um não é igual ao medo de outro. Mas uma coisa a gente sabe. Todo mundo, gente, essa palavrinha tem duas sílabas. Então, só tem uma forma de separar ela em duas partes. Mundo. Essa é a única forma, tá? Todo mundo teme alguma coisa. Ruth Rocha fez uma série de livros sobre o tema, diz que não tem medo. E Mariana Massarani, que ilustra a série, deixou-a mais bonita e mais divertida. Ruth Rocha, que fez uma série de livros sobre o tema, diz que tem medo. Mariana Massarani, que ilustra a série, deixou-a mais bonita e mais divertida. Dá gosto descobrir cada detalhe de seu, já que ela é ilustradora, né? De seu desenho. A palavra desenho dá para separar assim, ó, de e o zenho fica lá na outra linha, mas também dá para separar de e o nho fica na linha de baixo, tá? Cada detalhe de seu desenho, especialmente no livro Quem Tem Medo de Quê?
E eu fico aqui só com medo que um dia elas parem de escrever, a Ruth Rocha, que é escritora, né? Ela é autora de livros, e a Mariana, que é ilustradora. Então, que elas parem de escrever e de ilustrar. Ilustrar dá para deixar ilus e o trar na linha de baixo, mas também dá para deixar o i sozinho, que é uma sílaba, e o lustrar na linha de baixo, tá? Então, vocês, para quem não participou da live, pode corrigir, põe autocorreção e põe o certinho. Agora, na página 39, a gente vai aprender um pouquinho mais sobre a nossa língua, como que é a pontuação, né? Os sinais de pontuação. Releia o título da história que você acabou de ler, né? Que a gente leu em outra aula. O título é A Coisa. Nele, a autora usou um sinal de pontuação chamado reticências. São esses 3 pontinhos aqui. Certamente, ela não escolheu esse sinal, né, as reticências, por acaso, já que ela poderia ter utilizado outros sinais. Ela poderia ter utilizado um ponto final, e aí ficaria a coisa. Ela poderia ter usado um ponto de exclamação, aí ficaria a coisa, sei lá, alguma coisa assim, né? De espanto, de surpresa. Ou ela poderia ter usado o sinal, o ponto de interrogação, aí seria uma pergunta. A coisa? Não, ela usou reticências, tá? Esses 3 pontinhos. Que ideia que o uso das reticências pode provocar no leitor? Então, quando que se usa esse sinal aqui de pontuação, as reticências? As reticências, elas são usadas para omitir algo ou para indicar uma ideia que ainda não foi concluída. Como, por exemplo, lá, a coisa. Ainda não foi falado para a gente, né? Só de ler o título, a gente ainda não sabia que coisa que era essa. Então, essa ideia ainda não tinha sido assim finalizada, não tinha sido concluída ainda. A gente ia ter que saber, né? Conforme a gente fosse lendo o texto. Ou então, quando for para omitir, quando for para não falar alguma coisa, para deixar de dar alguma informação. Tá. Nesse outro trecho do texto, então aqui a gente já pode começar até com a correção. Nesse outro trecho é um pedaço, tá? Nesse outro trecho do texto também há o uso das reticências, observe. A coisa era... Aí tem uma paradinha. Um espelho. E agora, que impressão e emprego das reticências causa no leitor? Agora, a impressão provocada pelo uso das reticências é uma breve pausa, igual a prof fez, ó. A coisa era uma breve pausa, dou uma paradinha, para gerar expectativa antes da revelação do mistério. Então, primeiro eu vou ler, vou deixar reticências, que é aquela pausa, depois eu falo qual que era o mistério. A coisa era um espelho, tá vendo? Então, também pode ser para gerar expectativa e aí depois continua falando aquilo que deseja, tá? Então, leia de novo, prestem atenção quando vocês estiverem lendo e aparecerem as reticências, né? O que elas podem estar indicando, tá bom? Leia em voz alta esse trecho da história. Então, o vovô foi ver o que havia e voltou correndo como um ovinho. A coisa, ele gritava, a coisa é pavorosa, muito alta, com os olhos brilhantes como se fossem de vidro e na cabeça uns tufos espetados para todos os lados. É possível perceber que nesse momento da história, o avô de Alvinho estava com muito medo, não é mesmo? Além das palavras que ele diz, o que mais você observou para saber o que ele sentia?
tia. Pode-se observar a pontuação como um elemento que reforça, lá na escrita, a sensação de medo vivenciada pela personagem, tá? Primeiro, por que a gente está falando do vovô e a gente usa o feminino aqui para personagem? Ó, vivenciada pela personagem. Aqui na nossa língua portuguesa, a gente pode usar a palavra personagem tanto no feminino como no masculino, tá? Mas a Pro já explicou que quem conhece um pouquinho da língua, né, sabe que a palavra personagem veio da língua francesa. E lá na França, na língua francesa, personagem é uma palavra feminina, tá? Então, vocês vão ver muitos atores, muita gente falando a personagem. Por quê? Porque é uma palavra que veio da França. Mas mesmo assim, já tem o nosso jeitinho aqui, né, brasileiro de ser. Então, tem muita gente que quando está se falando de alguém do sexo masculino, então também usa personagem como uma palavra masculina, tá? Então, só para vocês entenderem, quando vocês virem, ai, nossa, erraram aqui, porque estão falando pela personagem se é o vovô, não é pelo personagem? Então, pela personagem é uma forma correta, porque a palavra personagem é feminina, porque ela veio da língua francesa, que lá a palavra personagem é feminina, tá? Aqui, o que eles estão querendo dizer com essa resposta? Que uma coisa é quando a gente fala com alguém, a gente tem a entonação da nossa voz, a gente tem a fisionomia, o que a gente está querendo dizer, se é uma pergunta, se a gente está assustado, se a gente está apenas afirmando alguma coisa, né? Ou negando alguma coisa. Agora, e quando a gente vai ler, como é que vem toda essa expressão? A expressão, ela vem a partir da pontuação, tá? Então, se for um ponto final, é uma afirmação. Então, o vovô foi ver o que havia. Uma afirmação, alguma coisa que estava ocorrendo, tudo bem, tudo ok. E voltou correndo como o ovinho. 2 pontos, eles podem indicar que eu vou falar uma lista, né, com alguns itens. Aqui não. Aqui eles estão indicando que na próxima linha vai ter a fala de uma personagem. E o que indica que a personagem está falando agora? O travessão. E essa fala, a coisa, ela está muito admirada, está assustada, está em pânico. O que indica isso na escrita? O ponto de exclamação, tá? E todas essas exclamações aqui até o final, quer dizer que ela estava muito, né, assustada. Dependendo do contexto aqui, né, dependendo do que estiver sendo tratado no texto, a gente sabe qual que era o tipo de expressão. Se o ponto de exclamação aqui estava querendo falar que ela estava admirada, ou que ela estava assustada, ou que ela estava em pânico, alguma coisa assim, né? Mas expressa uma emoção. Então, olha como é importante a gente prestar atenção nos sinais de pontuação de um texto. Eles expressam a emoção daquela personagem. E aí, quando a gente for ler em voz alta, a gente também pode expressar, né, com a entonação da nossa voz. Então, é possível perceber que nesse momento da história, o avô de Alvinho estava com muito medo, não é mesmo? E, além das palavras que foram citadas, o que mais você observou para saber o que é que ele estava sentindo? A gente observou a pontuação. A pontuação, ela é um elemento que reforça aqui na escrita de um texto, né, a sensação de medo que estava sendo vivenciada por essa personagem, que era o vovô, tá? Então, prestem muita atenção nos sinais de pontuação quando vocês forem ler um texto. De preferência, leiam em voz alta
E aí, vocês vão dando com a voz de vocês a entonação, vão mostrando de forma expressiva, né? O que a personagem estava sentindo. Diante da mesma situação, veja como reagiu ao vinho. No que foi, voltou aos berros. Fantasma! Uma coisa horrível! Um monstro de cabelo vermelho e uma luz medonha saindo da barriga. E para você usar e abusar dos sinais de pontuação para dar a impressão ao leitor de que Alvinho está ainda mais assustado do que no trecho original, então reescreva esse trecho aqui do quadro. Se quiser, troque também algumas palavras ou algumas expressões. Então, vocês fiquem à vontade para fazer, né, do jeitinho de vocês. E eu vou dar o meu exemplo aqui. Como é que eu fiz o meu? Comecei, né, do mesmo jeito. No que foi, voltou aos berros. Isso fica numa linha, tá, gente? Porque isso daqui é o narrador que está falando para a gente. Agora, na outra linha, depois que eu deixar exatamente o mesmo parágrafo, eu vou colocar um travessão. Agora já é a fala de uma personagem. Aí, agora eu dei uma incrementada, assim, para ficar mais assustador. Fantasma! Olha, agora não tem só um ponto de exclamação, tem 3. Quer dizer que eu estava muito mais assustada, tá? Uma coisa horrível! Um monstro! Agora eu não coloquei só um monstro, eu coloquei um monstro enorme, de cabelo vermelho. Uma luz medonha saindo da barriga, e ainda coloquei alguma coisa a mais, ó. E ele vinha em minha direção. Ou seja, eu estava muito assustado o Alvinho, tá? Então, eu tornei aqui esse trecho do texto um pouquinho mais assustador, né? Mostrando que o Alvinho estava bem mais assustado do que aqui, ó, na versão original, tá? Vocês podem fazer do jeitinho de vocês, tá bom? Releia esse trecho da história. Dona Julinha tinha levado o espelho para baixo e tinha coberto com um lençol. E aí, abre parênteses. Dentro do parênteses, está vindo uma explicação do que foi falado aqui, ó. Dona Julinha não tinha medo de fantasmas, mas tinha medo de raios. Olha que reticências, né? Porque poderia ainda continuar falando, ainda não está concluída aí a ideia. E aí fechou parênteses. Agora eles querem saber qual que é a função dos parênteses nesse texto aí. Será que é enumerar uma lista de itens enumerar uma relação de itens numa lista? Porque quem tem essa função não são os parênteses, né, gente? Quem tem essa função de enumerar tem os 2 pontos, e aí depois dos 2 pontos pode vir uma listinha aí, uma relação com itens, tá? Então, não é essa a resposta certa. Não é essa a função dos parênteses. Essa daí é a função dos 2 pontos. Será que é explicar melhor a informação que foi dada anteriormente? Ou será que é indicar a fala de Dona Julinha? Quem indica a fala também são os 2 pontos, tá? Indica que uma personagem vai falar. A resposta certa é essa. Os parênteses, a função deles é explicar melhor a informação que foi dada anteriormente. Então, foi falado, a Dona Julinha, ela tinha levado mesmo lá para o porão um espelho e tinha coberto esse espelho com lençol. Aí foi explicar por que ela cobriu, por que ela levou o espelho e cobriu com lençol. Aí foi dada uma explicação, ó, do que foi falado anteriormente. A Dona Julinha, ela não tinha medo de fantasmas, mas ela tinha medo de raios, né? Porque ela ouvia falar que o espelho atrai raios quando está chovendo forte, que tem trovão, raios, né? Então, ela resolveu cobrir o espelho com lençol. Daí é uma coisa bem antiga, né? Que os antigos faziam muito isso.
pessoas mais velhas faziam muito isso. Então, a função dos parênteses nesse trecho aqui é explicar melhor a informação dada anteriormente, tá? Na página 41, o texto a seguir, além de arrepiante, propõe um super desafio. Você será o responsável pela pontuação da história. Isso quer dizer que você é quem vai provocar as emoções no leitor. Porque não são os sinais de pontuação que deixam o texto assim com expressão, que a gente sabe se o leitor está triste, se ele está feliz, se ele está gritando. Além das palavras, também tem os sinais, né? Primeiro faça uma leitura do texto todo para conhecer a história. Somente depois complete os quadradinhos com os sinais de pontuação que escolher. Vamos lá. Então, primeiro eu vou ler o texto para vocês. Encurtando o caminho. Essa história está num livro da Ângela Lago, um livro dela que se chama 7 Histórias para Sacudir o Esqueleto. E é da editora Companhia das Letrinhas, tá? Tia Maria, quando era criança, um dia se atrasou na saída da escola. E na hora em que foi voltar para casa, já começava a escurecer. Viu uma outra menina passando pelo cemitério e resolveu cortar caminho, fazendo o mesmo trajeto que ela. Tratou de apressar o passo até alcançá-la e se explicou. Andar sozinha no cemitério me dá um frio na barriga. Será que você se importa se nós formos juntas? Claro que não. Eu entendo você, respondeu a outra. Quando eu estava viva, eu sentia exatamente a mesma coisa. Ai, meu Deus, era uma alma penada, gente. Ai, meu Deus do céu, entenderam a história? A menina se atrasou, ela estudava à tarde. Se atrasou para sair da escola, já tinha escurecido. Aí ela falou, ai, deixa eu chegar mais rápido na minha casa, deixa eu cortar caminho. Aí a escola era perto de um cemitério, e ela viu lá dentro do cemitério uma menina andando. Ela falou, vou alcançar essa menina e a gente atravessa rapidinho, porque tem um outro portão, né? Em vez de ficar andando pela rua, ia ser mais demorado, eu vou cortar caminho. Eu entro por um portão aqui do cemitério, corto o caminho, saio pelo outro portão, já estou pertinho de casa. Aí ela falou, deixa eu alcançar essa menina, né? Que aí uma faz companhia para a outra, nenhuma fica com medo. Aí ela falou para a menina, olha, eu tenho medo assim de andar sozinha no cemitério. Eu posso andar junto com você, né? A gente atravessa o caminho juntos. Ela falou, pode, claro que pode. Eu até entendo esse seu medo, porque quando eu era viva, eu também tinha esse mesmo medo. Ou seja, ela já não era mais uma pessoa viva, né? Ela já tinha morrido. Mas isso também é brincadeira, tá, gente? Não vão achar que isso é verdade. Então, agora eu vou ler usando sinais. Na minha opinião, como é que poderia ficar? Vocês podem ter outra opinião, tá bom? Como é que eu vou deixar esse texto com expressão, né? Tia Maria, quando era criança, um dia se atrasou na saída da escola e na hora em que foi voltar para casa, já começava a escurecer. Estou afirmando uma coisa que aconteceu normal, ponto final. Viu uma outra menina passando pelo cemitério e resolveu cortar caminho, fazendo o mesmo trajeto que ela. Estou só contando um fato, tá? Normal, ponto final. Tratou de apressar o passo até alcançá-la e se explicou. Então, agora, os 2 pontos, o que eles indicam? Na próxima linha, vai ter a fala de uma personagem. E como é que eu sei que uma personagem está falando? Porque tem um travessão na frente. O travessão indica a fala de uma personagem. E aí, a
a tia Maria, quando ela era criança, né? Ela falou, andar sozinha no cemitério me dá um frio na barriga. Então, ela estava exclamando, ela estava assim, mostrando, né? Que ela sentia medo. Será que você se importa se nós formos juntas? Agora ela está fazendo uma pergunta, tá? A outra menina vai falar agora, também é uma personagem. O que indica que essa menina está falando? O travessão. A menina falou, claro que não. Simplesmente respondeu. Ela não estava se importando que a outra ia andar junto com ela. Claro que não, não me importo, não. Eu entendo você, respondeu a outra. Quando eu estava viva, eu sentia exatamente a mesma coisa. Pontinho final, tá? Então, para mim, o que fica mais coerente são esses sinais de pontuação. Vocês vejam aí o que vocês acham que vocês vão querer fazer, tá? Para dar assim, deixar essa... provocar a emoção no leitor desse trecho aí. Que medo, né? Ai, gente, mas a gente tem que saber que isso não existe, tá? É coisa da nossa imaginação. Então, vamos lá. Mas tem gente que acredita também, a gente tem que respeitar, tá bom? Cruzes, que medo! Desenha o que você acha que a menina fez, a menina viva, tá, gente? Logo depois dessa revelação. Utilize um balão de fala para registrar a fala da personagem. Então, agora vocês vão desenhar a menina que tinha se encontrado ali com uma alma ali, né? E vão escrever o que será que ela falou nessa hora, quando houve a revelação. E vão fazer ela também, né? Vão fazer uma cena. O que você acha que aconteceu depois que a outra menina aqui já estava morta, falou para ela, tudo bem, quando eu estava viva eu também sentia isso. O que a Viva sentiu, gente? O que aconteceu? Vocês vão terminar essa cena, tá? Agora na 42, criando histórias de suspense. Ler e ouvir histórias arrepiantes pode deixar o leitor com o coração acelerado, os olhos arregalados, a palma das mãos suada. Mas você já parou para pensar como o autor cria esse clima todo, né? No texto dele, para deixar o leitor tão envolvido na história? Então, é o que faremos agora. Para começar, assinale qual das expressões a seguir, né, é mais comum encontrar no início de um conto de mistério. Será que quando começa uma história assim de mistério, será que ela começa assim, ó? Perto de uma grande floresta vivia um pobre lenhador com sua mulher e os 2 filhos. Esse daí é de mistério, a gente já leu essa historinha, né? É a historinha de João e Maria. Não, não é de mistério. Ou será que começa assim, um conto de mistério, que vai ter alguma coisa apavorante, né? Num belo dia de inverno, as formigas estavam tendo o maior trabalho para secar suas reservas de trigo. Isso daí a gente lembra, é uma fábula, né, gente? A cigarra e a formiga, não é um conto de mistério. Ou será que ele começa assim? Era meia-noite. A lua cheia iluminava a rua deserta, onde ficava aquela velha casa abandonada. É assim que começa, né, gente? Um conto de mistério. Que palavras você observou no trecho escolhido para chegar a essa conclusão? Tem várias aqui, ó. Meia-noite, lua cheia, rua deserta, velha casa abandonada. Tudo isso já dá para perceber que tipo de história a gente vai ler, né? Mas vocês podem comentar aí também com a turminha de casa, tá? Ao inventar histórias de suspense, podemos narrar acontecimentos sem impor limites à nossa imaginação.
Para deixá-las cada vez mais arrepiantes, os autores constroem histórias utilizando expressões e palavras que provocam essas sensações. Veja como a escritora Heloísa Prieto iniciou um conto de mistério. Os trovões faziam estremecer as mãos de Joana. O que fazer diante de uma tempestade? Recolher-se na cama? Esconder-se debaixo dela? As luzes se apagaram. A chuva batia cada vez mais forte contra a vidraça de sua janela. A garota olhou para o visor do celular. 00:30 em ponto. Quando é que seus pais voltariam da festa? Nada pior do que estar sozinha, numa noite escura cheia de trovoadas. O prédio em que ela morava era totalmente seguro. O apartamento muito confortável e seu quarto aconchegante. Nada disso impedia que temores a invadissem. Um raio iluminou o quarto e seu reflexo desfigurou o bichinho de pelúcia que Joana guardava desde bem pequenina. O brinquedo mais parecia um monstro, agora, naquele momento. Os vidros da janela produziam ruídos e o vento uivava, eriçando os pelos da nuca da menina. Repentinamente, uma batida forte. Seria alguém na janela? No 7º andar? Impossível, ela pensou. A menos que fosse uma criatura extraordinária. Um vampiro? Será que eles existem no final? Uau, que medo! Legal, né? Esse trecho aí de uma história de mistérios. Localize e pinte passagens do texto que contribuíram para que se criasse o clima de suspense da história, né? Porque a gente não sabe o que vai acontecer, né? A menininha está sozinha em casa, os pais foram para uma festa, deixaram ela sozinha. Chegou uma hora ali que ela começou a ficar com medo, tá? E aí qualquer barulhinho que ela ouvia, e ainda começou a chover, né? Aí qualquer barulhinho que ela ouvia barulho de trovão, aí ela via raio, aí ela começou a ficar cada vez mais assustada. Então, essas partes que estão coloridas são algumas partes que contribuem aí para que essa história crie um clima de suspense, né? Então, quem quiser pode aproveitar uma, duas, três, quem quiser também pode pintar todas, tá? Então, coloquei aqui, ó, alguns exemplos. Os trovões faziam estremecer as mãos de Joana, uma tempestade, recolher-se na cama, esconder-se debaixo dela, a chuva batia cada vez mais forte, quando seus pais voltariam da festa, estar sozinha, trovoadas, raio, temores, o brinquedo mais parecia um monstro, o vento uivava, eriçando, né? Levantando os pelinhos, mas era aqui da nuca. Repentinamente, uma batida forte. Um vampiro? Então, tudo isso, né, faz com que o texto crie aquele clima de suspense para quem está lendo, tá? Então, vocês vão escolher aí algumas expressões aí que foram usadas para criar esse clima de suspense. Reproduzimos um trecho do texto de Heloísa, veja. Os vidros da janela produziam ruídos e o vento uivava, eriçando os pelos da nuca da menina. Você acredita que se a autora tivesse escrito apenas que os vidros da janela produziam ruídos, só isso, a sensação provocada no leitor seria a mesma que aqui, ó, produziam ruídos e o vento uivava, eriçando os pelos. Aí já é outra coisa, né, gente? Já fica assim, um clima mesmo de tensão, né? De
de mistério, de uma história misteriosa, o que será que vai acontecer? Então, ficaria a mesma sensação? Não, o leitor não teria essa mesma sensação. Pois é exatamente esse complemento aqui, né? Essa parte que está completando a informação que nos provoca a impressão de que a menina estava realmente apavorada, tá? Eu estou mostrando uma aqui, até a bonequinha aqui, gente, está com medo do trovão. Então, tá vendo? Só falar, os vidros da janela produziam ruídos, né? Algum barulho? Não, isso daí não causa nenhum medo. Agora, os vidros da janela produziam ruídos e o vento uivava, eriçando os pelos da nuca da menina, né? Olha como já ficou mais completo, né? A gente já forma isso na nossa cabeça, né? O leitor já vai formando toda essa cena de mistério, né? De medo que a menina estava passando. No texto, observe as palavras que você pintou. Todas elas, em sua opinião, são palavras de arrepiar, não é mesmo? Pois agora, com a participação de toda a turma, você vai ampliar, você vai aumentar esse banco de palavras. Então, aqui a gente está pedindo para vocês, assim, conversarem aí em casa com alguém e falarem outras palavras, ou vocês mesmos, né? Algumas outras palavras que também seriam palavras de arrepiar. Eu coloquei algumas aqui do texto que nós lemos, tá? Vocês podem colocar essas e podem colocar muitas outras, tá bom? Podem conversar também aí com as pessoas de casa e ampliar esta lista com palavras arrepiantes. Então, as que apareceram no texto: trovão, monstro, trovoadas, estremecer, assombração, acho que não apareceu, eu que coloquei, raio, vento, vampiro, temores, tempestade, tá? Eu coloquei a mais aqui só assombração. Então, essas são as que apareceram no texto. Vocês podem colocar essas e podem colocar outras que vocês também acham que são palavras de arrepiar, tá bom? Então, é isso, gente. Por hoje é isso, tá? Se dediquem bastante, caprichem em tudo, façam tudo com qualidade. A calma, ela é muito amiga do capricho, tá? Não tenham pressa para fazer as coisas. Façam tudo com qualidade. Tchau, pessoal. Um beijo bem grande da Pro. Bye, bye.